Olá, muito boa noite. Estamos iniciando a semana e, coincidentemente, começa com uma segunda-feira, dia 9 de março de 2020. Atualidades Pampa, depois de praticamente 48 horas, porque com a reapresentação ou com a apresentação dos melhores momentos, agora a gente fica distante só um dia, só um domingo. Estamos chegando com as informações desta segunda-feira, uma segunda-feira muito especial, principalmente quando se fala em comércio, em relações internacionais, em petróleo. Certamente esse assunto vai passar aqui por esta bancada. Mas também temos aquela parte que não é boa. O final de semana foi de muitos mortos. O trânsito aqui em Porto Alegre, região metropolitana, interior do estado e também pessoas que foram assassinadas dentro das casas, na Restinga, por exemplo, o que parece ou pareceu à polícia uma briga de gangues, ou uma briga não, uma rebeldia de facções, um problema de facções. Então tivemos muitas pessoas mortas nas estradas também, o trânsito de Porto Alegre. Teve uma pessoa que conseguiu capotar um carro sob viaduto. Foi uma coisa horrível. Então, assim, o número de mortes nesse final de semana certamente foi muito expressivo. Mas chega de falar de morte, vamos falar de outras coisas. Vamos conferir as manchetes, começando pelo Vitorino. Pois a implosão da OPEP provoca uma crise mundial e atira o barril de petróleo a 30 dólares. A ação de marketing de jogo de futebol destaca a luta na violência contra a mulher. Turismo e crescimento econômico no Rio Grande do Sul. A polêmica do abraço de Drauzio Varela e toda a repercussão no Brasil. A decisão do Campeonato Argentino e o Boca Juniors é campeão. Será um casamento relâmpago? Regina Duarte já começa a sentir o gosto amargo da política. Ai, meu Deus, não pensei que fosse tão rápido assim. Não, passou muito rápido. Não gostou das núpcias? Não gostou das núpcias. Não sei quem foi que não gostou. Eu acho que dá até para anular. Quando a coisa já não começa mal nas núpcias, mas enfim, não vamos falar desse assunto agora, porque é muita coisa. Mas vamos começar a falar sobre o pior ou o melhor deles, Vitorino? Que é a tua manchete. Eu acho, Magda, que para o consumidor deveria ser o melhor. Deveria ser maravilhoso. Só que tem forças que atuam nos bastidores que acabam surpreendendo a gente. O governo federal nunca falou, em momento algum, sobre o que está acontecendo com o preço da gasolina. A imprensa hoje, por conta da implosão da OPEP, decidiu entrar no assunto. Vamos estabelecer uma ordem cronológica. Na reunião da OPEP, foi proposto pela Arábia Saudita que os países produtores de petróleo, que compõem a OPEP, mantivessem as suas produções dos anos anteriores, em face das dificuldades econômicas mundiais. Alguns países vêm enfrentando dificuldades abertamente. Feita essa proposta, a Rússia não aceitou e disse que ampliaria a sua produção. Como consequência disso, Arábia Saudita e Rússia saíram da reunião fazendo beicinho um para o outro e todo mundo com a seguinte convicção: é cada um por si a partir de agora. Resultado, o barril de petróleo caiu de 48 dólares para 38 nas operações da madrugada do final de semana. Foi 48 para 30 dólares nas operações da madrugada. Foi uma correria, muita gente comprando petróleo a esse preço, os contratos internacionais têm que ser cumpridos. Resultado, amanhece a segunda-feira, a própria pressão de compra atira o barril para 34,60, com tendência de alta. Amanhã deve subir mais um pouco e durante essa semana deve retomar o preço racional entre 35 e 40 dólares, que ainda é muito bom. O que isso provocou? Provocou uma discussão internacional sobre esse desentendimento. Afinal, a OPEP implodiu? Eu vou dar a minha opinião. Agora não é informação, agora é minha opinião. Eu acho que a OPEP, cedo ou tarde, iria implodir. O consumo de petróleo, como fonte de energia primária no planeta, está significativamente caindo. O motivo? O
os carros elétricos, que hoje já representam 50% da frota japonesa, já representam 16% da frota alemã e tendem a aumentar cada vez mais, reduzindo significativamente o consumo de petróleo, a busca de energia do combustível fóssil. Essa queda está trazendo uma preocupação muito grande ao mercado, porque as empresas petrolíferas sempre foram tratadas como blue chips ao redor do planeta. As grandes empresas, e a nossa Petrobras aqui é uma delas. Como consequência, hoje o índice Bovespa desabou, mas desabou por um único motivo. As ações da Petrobras perderam mais de 30%. Ou seja, a Petrobras, Magda, num único dia, perdeu quase 1/3 do seu valor de mercado, algo em torno de 76 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Isso agitou o mercado, como de resto o mundo financeiro está agitado. É o coronavírus, agora é a implosão da OPEP. Eu diria o seguinte, Magda, você sabe como é que a gente diz no interior, né? Tosa de porco. Eu sei, uma gritaria. Muita gritaria. É muita gritaria. Muita gritaria para pouco sangue. Eu estou achando que esses mercados cresceram tanto que se tornaram absolutamente alvo de manipulação e de interesses. Quer apostar que teve gente comprando ações da Petrobras hoje? Claro. Ah, não tem a menor dúvida. Marcando posição para daqui 10 dias, 15 dias? Sim. Não tem a menor Quer dúvida. apostar que teve gente marcando posição na sexta-feira em dólar? Esperando que o dólar bata R$5, que bateu hoje nas casas de câmbio. Então, assim, a conclusão que eu cheguei é a seguinte: se amanhã ou depois o presidente Donald Trump espirrar, vai ser motivo para o mercado se agitar. Porque quando é que os tubarões ganham? Quando o mar agita. Eles ganham na alta e na baixa. Quando o mercado está linear, equilibrado, ninguém ganha muito, ganha trocadinho. Mas, Vitorino, deixa eu te fazer uma pergunta, se posso estar equivocada. Esse filme a gente já viu, né? Acontece em todos os governos. E o pior é que a gente vai ver mais e mais. Esse que é o problema, não do- mudou nada. Mudou um aspecto, se vocês me permitem, só para Fala. eu entrar na conversa. O presidente Trump, nesta segunda-feira, foi bastante criticado pela imprensa internacional, porque ele não achou grave o que está acontecendo no coronavírus e não acha que tem que se meter nesse assunto do petróleo, achou que está tudo normal. Ele achou assim, não vou fazer muito caso dessa situação. Então, o que muda? Grandes líderes estão sentindo também que há um interesse nesse jogo e que estão havendo ali negociações e que a gente tem que fazer a economia real crescer, né? É que, diferentemente do que acontece com o Brasil, países de primeiro mundo, por exemplo, Inglaterra, os próprios Estados Unidos e outros países, eles têm a sua economia, o seu financiamento interno independente das operações internacionais e dos investimentos. Claro, os investimentos provocam um crescimento nesse país, mas eles não dependem de investimentos externos. É o que acontece com o Brasil. Nós precisamos de dinheiro externo para cumprir a nossa agenda econômica. E esse é o problema que Brasil e países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, têm. Eles dependem do dinheiro que vem de fora. Então, assim, o Trump achou graça da coisa, sabe por quê? As grandes companhias americanas são privadas. Então, se a Exxon quebrar, não muda nada para o americano. Sim, para ele. Os americanos quebraram, Magda, a maior empresa de energia elétrica deles, a Elron. Eles mandaram a Elron fechar, porque estava fazendo sacanagem no mercado americano. Cobrando acima, a tarifa tinha um adicional não sei o quê, tinha uma jogada de imposto, não sei o quê. Os americanos fecharam a Elron. Seria como fechar a Eletrobras aqui no Brasil. Sim. A diferença é que a Elron lá é privatizada. Então, eles não estão se lixando. E aqui muita gente vai ficar desempregada. Muita gente vai dizer, Principalmente importante, que passaram por outros governos. Pois é. Então, o que está acontecendo hoje no mercado internacional? Todo esse pânico, ele serve, primeiro, para gerar notícia. Se você vê os jornais e as agências de notícia aí, é tudo, porque o índice não sei o quê, as ações pânico. não sei quem, o país tal decretou moratória, o coronavírus. Hoje, Israel fez um negócio que eu fiquei assustado. Sabe o que Israel fez hoje? Fechou o país. Hoje, qualquer pessoa que aterrissar no aeroporto Ben Gurion e for israelense, residente, ele tem que ficar os primeiros 14 dias dentro de casa.
sob pena de se botar o pé na porta, ser preso, por risco à saúde pública. Se o cidadão não é israelense e foi a Israel a turismo, por exemplo, ele vai ter que ficar os primeiros 14 dias dentro de um hotel que ele vai pagar. Dentro de um hotel, para depois poder sair. Então, praticamente, Israel fechou as portas hoje. Outros países, a Itália fechou as fronteiras. Aí eu parei, eu digo, não, para aí, gente, tem alguma coisa errada nesse negócio. Aí, morreu a primeira pessoa no Canadá, 76 anos, um velhinho com doença broncopulmonar. 76 anos. Morreu uma pessoa no Canadá de coronavírus. Gente, esse coronavírus... Tem uma entrevista na internet de um rapaz que diz o seguinte... Eu peguei um dos brasileiros, né, que pegou o coronavírus, ele já está em casa. Ele já está em casa, é uma gripe vagabunda de 2, 3 dias, tu vai para casa. Não é uma gripe vagabunda, mas é uma gripe Sim. E que as pessoas mais debilitadas, como qualquer outra... Como qualquer outra, como poderia morrer com H1N1, o influenza, o já teve SARS, criança também, SARS, mas enfim. Pessoas imunodeprimidas, transplantados, pessoas mas não é um idosas. Vírus forte, não é um vírus... Ele é fácil de pegar. Ele não dura muito, ele não vive muito, mas ele é forte. O índice de mortalidade é muito baixo, mais baixo que H1N1. Então, quer dizer que... Você tem uma ideia... Os especialistas estão dizendo que é um vírus até fraco perto dos outros. Mas, claro, com transmissão forte, a transmissão, sim, é altamente contagioso. Nós falamos aqui. Contagioso. E aí vem aquilo que nós falamos aqui. A quem está servindo essa histeria toda? Quem é que está tirando proveito dessa histeria toda? No Brasil, por exemplo, tinham 25 casos confirmados hoje à tarde, agora já tem 30 casos confirmados, mais 5 no Rio de Janeiro, quer dizer, vai se espalhar. Claro que vai. E claro que vai, entre tomar... esses 30, tem uma que está infectada e que está em estado grave, que uma moradora de Brasília, de todos Eu posso dizer uma coisa horripilante para vocês? Eu não gostaria de começar a semana com coisas horripilantes. Mas vai chegar em Porto Alegre ainda no primeiro semestre. Sabe qual é a minha preocupação? O risco de um de nós pegar até o final do ano é grande. É grande, é verdade. Ele vai se espalhar. E de todos, então, maior de todos, ainda. muito mais. O número 1, se eu for naquele hospital para fazer o teste, eu vou ficar 4 horas para fazer o teste, eles vão fazer o resultado errado, vão voltar na minha casa... E nunca vão aparecer. Como é que faz para conseguir os 14 dias em casa? Tem que ir para Israel. A única coisa que eu penso é as crianças em casa por 14 dias de quarentena. Não, mas tu sabe que o que mais me assusta... Foi emprestar pro Vitorino. O que mais me assusta com essa história do coronavírus, que na verdade o que eu vou falar é uma coisa normal, mas acaba tendo uma consequência muito mais grave, vai ser o desespero das pessoas no dia 23, quando abrirem os postos para vacinação contra a gripe. Verdade. Vai ser um horror se as secretarias não se organizarem com muita gente para controlar a população. E só lá eles já vão se contaminar. Vai ser tanta gente espirrando. Os médicos têm dito que essa vacina, ela é especificamente por H1N1. Sim, mas isso que eu estou dizendo. Isso que eu estou dizendo. Então, assim, e algumas pessoas... Não, ninguém falou em vacina para o coronavírus, não. Sim. É a normal nossa contra a gripe. E as pessoas estão imaginando que, de repente, essa vacina possa prevenir em relação ao coronavírus. Os médicos que eu falei até agora sabem que não. Claro que não. Outra cepa, é outra coisa. Não existe nada. Mas é recomendável que se tome, né? Sempre é. Sempre é. Porque sabe o que acontece? Se você está debilitado por algum motivo, né? Você está debilitado, as pessoas debilitadas por algum motivo. Assim como o H1N1 é perigosíssimo, esse corona, que não tem nenhuma vacina ainda, pode se tornar mortal. Agora, vocês viram a reação do rapaz lá de Novo Hamburgo? Ah, sim, pois é. Não, eu desconfiava que tinha H1. Não tem H1N1, não tem o corona, é só um H1N1. É muito pior. Que é muito pior. É muito pior. O índice de letalidade é 3 vezes o do outro. Então... Bom, vou falar de uma coisa um pouco boa e um pouco ruim, que é a história da empresa Cais do Brasil, a CMB, que tinha um prazo dado pelo governo do estado para deixar o cais, né? Que é desocupar, enfim, as suas salas, que ocupa num prédio da Superintendência de Portos, Hidrovias, enfim. Eles, deram a menor, se fizeram de surdinhos, não deram a menor importância. A Procuradoria-Geral
do nosso estado, obviamente, informou que vai tomar as devidas providências. Isso tudo começou na semana passada, né? Mas e a ideia era de que isso tudo tivesse resolvido e seria inaugurado junto com a Semana de Porto Alegre, que está chegando aí a partir do dia 23, enfim. Mas acontece que, como o processo está sob júdice, o presidente deles, o diretor-presidente da empresa, Eduardo Luzardo, disse que não, os advogados da empresa estavam encaminhando o assunto, que eles não iam sair. Em contrapartida, a notícia boa, a inauguração do cais, tá? Do embarcadeiro, essa não tem nada a ver com essa briga dos outros. Esse projeto vai estar pronto exatamente nesse mês de março, será inaugurado, né? A data ele podia ser dia 26, mas ficou para o mês de abril depois. Mas assim, ó, o embarcadeiro está aí, é um contrato que a gente sabe quem está envolvido com ele, as empresas que estão envolvidas, e estão tocando, estão fazendo o que tem que fazer para não deixar o Estado mal. A situação do Cais Mauá vai ter o seguinte desdobramento: a Prefeitura de Porto Alegre vai entrar com a reintegração de posse. E aí determina a Justiça, determina o oficial de Justiça, vai lá, retira com caminhões o que tiver lá do Cais Mauá e toca o barco em diante. Na verdade, é uma tentativa de ganhar tempo para buscar recursos em instâncias superiores, o que também é válido. Mas estão no direito deles, né? Estão no direito deles, mas a Prefeitura certamente vai estar com pedido de reintegração de posse e, conseguindo eliminar o Tribunal de Justiça, vai encostar os caminhões desse móvel ali, vai retirar tudo imediatamente. É um desdobramento previsto, né? Sim, claro. Sem dúvida. A menos que, claro, o Cais Mauá consiga uma liminar em instância superior. Mas é o Estado, né, que tem que tomar conta. Que consiga, em instância superior, uma liminar bloqueando qualquer tipo de... travando a ação, né? Muito bem. Marconi, tu ia falar, fala aqui nas redes então, sociais, as manifestações, facebook.com/atualidadespampa. A Nara diz, mas estão mandando tomar a vacina para assim não confundir os sintomas. Histeria não, cuidado sim. A Regina diz que a bancada é nota 10, o Rogério Silva, essa equipe sabe produzir um bom jornal. A Cléo Melo dá um oi, boa noite para todos nós. A Carolina diz... Parabéns para essas lindas pelo dia delas e o de todas as mulheres guerreiras, relembrando o dia 8, né? Esse domingo do Dia das Mulheres. A Rô Azevedo manda um alô para todos nós. A Suzana, oi, assistindo vocês de Camboriú, via Face, abraço. A Cleusa está assistindo de Santa Terezinha, o programa favorito de todos os dias. Abraços aos queridos Vitorino e Magda. A Lisete está assistindo de Nova Prata e assim a nossa audiência está em todos os cantos do Rio Grande do Sul e fora dele, é claro, através das nossas redes sociais. Eu só fazer um aditivo numa mensagem ali que pode causar uma certa confusão, é que uma telespectadora disse que é para não confundir os sintomas de um com os sintomas do outro. A má notícia que eu vou dar com os sintomas são quase iguais. Não, mas é que se tu tá vacinada contra o H1N1, tu não tem H1N1 e aí tu pode ter o coronavírus. Se você tá vacinado, fique sabendo. Se ficar resfriado, mas tem que vacinar, pelo amor de Deus. Mesmo que o Covid, esse 19, não existisse, não tivesse aparecido na nossa vida, nós estaríamos aqui dizendo a mesma coisa. Tem que vacinar as crianças, não pode dar chance pro azar. Magda, você já imaginou agora em abril, quando todo mundo começar a espirrar? Porque abril e maio é o mês do espirro, né? Você já imaginou que com o inverno. Já imaginou que correria que vai ser? De casa, todo mundo reuniões. Tô com coronavírus. Ingrid Schulzer, a dona Ingrid Schulzer é nossa telespectadora assídua, fã desse programa, não assiste mais nada em nenhum canal, só o Atualidades Pampa. A senhora sabe o que é bom mesmo. Manchete, Marconi. Pois muito bem, dona Magda. Na semana passada, o programa Fantástico levou ao ar a matéria que agora o Brasil inteiro já sabe, né? Em que Drauzio Varela visitava lá Rafael Tadeu Oliveira dos Santos, o pedófilo, estuprador, assassino, que ocultou o cadáver, né, de uma criança de 9 anos. E aí a matéria, né, tentava ali, de certa forma, romantizar o fato de que este assassino hediondo não recebia visitas e aí tentou levar para a linha editorial de que não recebia visitas por ser uma mulher trans, né? E a matéria girava em torno disso. Durante a semana, enquanto a informação intencionalmente não foi divulgada a respeito dos crimes cometidos por Rafael Tadeu Oliveira dos Santos, que usa a alcunha de Suzy, né, para se apresentar aí nessa situação, durante a semana vazou então
a informação sobre os crimes cometidos por este indivíduo, né? Diferente de alguns outros, até como no caso da própria tal de Lola, eu acho. Eu acabo me confundindo com esses nomes de criminoso, é Lola, Lula. É Lola. Mas Lula também. Pois é. Lá naquele caso e em outros tantos, os crimes foram divulgados. Nesse, misteriosamente, não foi. E aí, durante a semana, a internet, né, foi atrás e descobriu aí, então, o assassinato de Fábio dos Santos Lemos, de 9 anos de idade. Eu tive acesso ao processo, dona Magda, que está disponível na internet. Eu ia até indicar, mas é preciso tanto estômago para ver o que esse verme fez com essa criança, que eu nem recomendo, né? Só digo, o processo está todo disponível na internet, na íntegra. Assassinato que aconteceu em 2010. Alguns dos detalhes apenas que são possíveis aí para não enjoar tanto a nossa audiência. Ele estuprou esse menino, né? Estrangulou, ocultou o seu cadáver e alguns dias depois despejou na porta da família do menino o corpo, né? Em condições já inimagináveis. Pois muito bem, a matéria da Rede Globo levou a população a entender que ela, a Suzy, né, o Rafael Tadeu, não recebia visitas justamente pela sua condição de trans, né? Inclusive, teve até uma escola em que uma professora fez com que as crianças, seus alunos, escrevessem cartinhas para mandar, então, ao assassino. Gerou polêmica, obviamente, a internet cobrou da Rede Globo. No domingo, ontem à noite, a Rede Globo se manifestou, fez ali passou um pano, a coisa mais linda, né? Dizendo, primeiro disse que os crimes não foram divulgados porque este não era o objetivo da matéria. Logo, derruba por terra a ideia de que não se sabia quais os crimes teriam sido cometidos, né? Sabia-se e intencionalmente se escondeu, né, da população os crimes em questão. O próprio Drauzio Varela, né, que foi do céu ao inferno durante essa semana, inclusive durante a semana passada, até cogitava-se o nome dele para a candidatura à presidência do país. Tá bom. Só faltou o Nobel da Paz. Só faltou indicar o Nobel da Paz. Pois muito bem, o próprio Drauzio emitiu uma nota que no meio de todo o blá 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 dizia: eu sou médico, não sou juiz, né? E que não, então por isso não se interessou pelos crimes cometidos pelo cidadão, pelo condenado. E aí, óbvio que deu toda a repercussão, a internet se dividiu, o Brasil todo... Dividiu não, né? Porque nós temos aí uma minoria que ainda consegue passar pano, consegue aprovar o fato, né, do médico ter ido lá, alegando, né, que o que eu duvido, uma barbaridade, aí é um posicionamento meu, sem nenhum conhecimento a respeito do caso, eu duvido que Drauzio Varela não soubesse dos crimes cometidos por esse indivíduo. Duvido que não houvesse nenhum momento de questionamento como houve com os outros, né? E essa questão, né, de eu não sou médico, eu sou médico, né? E aí o questionamento, tá, mas foi lá o quê? Fazer uma consulta? Foi lá trabalhar como médico? E aí eu não sei o quanto desse trabalho social também faz parte aí do juramento dele de médico. O fato é que a polêmica se criou. E hoje a internet já não está mais tão dividida assim em relação à ação, ao ato, né, de Drauzio Varela. Questiona-se muito a postura da própria Rede Globo, que agora se esconde, né, nas costas de Drauzio Varela, alegando, né, que ele foi lá fazer o trabalho. Nós só levamos ao ar a matéria a respeito das mulheres trans que são abandonadas na cadeia, aquelas condições todas. O fato é que houve uma má-fé muito grande, né, por parte da emissora em esconder os crimes cometidos, porque duvido que alguém se prestasse a ficar do lado de alguém que vai lá abraçar, né? Eu fico imaginando a família desse menino. Esse Drauzio Varela... Fico imaginando a família desse menino tendo que assistir aquela disfarçatez. O Drauzio Varela, esse... Lamentável. Esse rapazinho, a hora que se tornou... Há um bom tempo se tornou midiático, né? Ele se tornou midiático. Teve gente defendendo hoje. É uma canalice a destruição da biografia de Drauzio Varela. Pô, o cara adora escrever sobre presídio. Está lançando o 3º livro sobre presídio agora. Quem lê os livros fica com pena dos presos. Faz proselitismo, prega coitadismo há muito tempo. Eu sou contra as posições do seu Drauzio Varela quando fala de penitenciárias brasileiras, fala de punição e de crime no país. Eu acho ele um demagogo. Ponto. Destruir a biografia de Drauzio Varela? Que biografia?
Um médico que escreve sobre presídio, sim, e tem espaço na Globo, porque ele diz o que a Globo quer. Bom, alguém mais quer falar sobre esse assunto? Os nossos telespectadores aqui estão se manifestando. A Dilu Marques está dizendo parabéns, Marconi. A Ana Beatriz está assistindo aqui através do Facebook. Boa noite para todos os bancadas. Estava com muitas saudades. Uma semana sem assistir o melhor programa jornalístico da TV. Amo, essa é a Rejane. Contribuindo com a questão que o Marconi trouxe, a própria Rede Globo apresentou um mapa dos crimes cometidos pelos trans e não apareceu nesse mapa em nenhum momento estupro nem nada parecido. Apareceu roubo, apareceu furto, mas em nenhum momento o mapa mostrou realmente a questão do estupro. O máximo que apareceu foi o índice de 7,7% por homicídio e 3,8% por associação para o tráfico. O resto tudo, inclusive, apresentou-se inicialmente o Rafael Tadeu como preso por furto. Uma pena de 36 anos. Furto? Por furto. O que comprova que a Rede Globo escondeu a informação. Ele furtou Fort Knox. O que? Na verdade, ele furtou a paz dessa família, a inocência daquela criança e mais alguns outros, porque ao longo do processo, inclusive a própria tia dele explica por que não recebia visita esse verme dentro da cela. Porque a família abandonou de vez porque não queria mais contato com aquela criança. Vamos falar de coisa boa? Aliás, vamos falar de coisa muito boa. Olha só que maravilha que nós estamos aqui com o suco Suvalã. No coração do Vale dos Vinhedos, a Suvalã foi pioneira na elaboração de sucos 100% prontos para beber. Mantém desde a sua fundação em 1974, uma parceria com pequenos produtores e locais para assim garantir e assegurar melhores frutos na elaboração dos sucos e néctares com o verdadeiro sabor da fruta. Hoje, após muito trabalho e contínuo investimento em tecnologia e segurança alimentar, a marca Suvalã tornou-se referência em qualidade junto aos consumidores. Beba saúde, beba Suvalã. São vários os sabores. Olha aqui, uva, maçã, abacaxi, suco de vegetais, frutas vermelhas e também tem mix de frutas. E todos eles 100% suco, suco e sem conservantes. Uma delícia. É uma delícia. Não olhem que eu não vou dar nada pra ninguém. Tudo pode, meu. Meu filho toma esse Eu vou levar esse da Magda certo. Não. O seu Suvalã, pô, faz assim, né? Faz assim. Olha a rapaziada aqui. Olha o olhar de alegria. Agora, gente, é sério. Esse suco é espetacular. É muito bom, maravilhoso. Bem, muito bem. Falando em espetáculo e maravilhoso também, até a gente se alinhar de novo aqui, o trabalho, se me permitem, eu não sou a única, nós somos muitas comunicadoras, muitas mulheres que de alguma forma se destacam e foram razão para que um grupo de mulheres que também pintam, né, fizessem as nossas telas. Tem a Milka Wolf, tem a Magda Beatriz, tem a Deise Nunes, tem a Vera Armando. Nossa, tem muitas mulheres, tem a Lia Luft também. Tudo mulheres que são muito, como elas dizem, verdadeiras musas, nos inspiram pelo seu caráter e como excelentes profissionais. Então, este trabalho, esse é o que ela fez, que uma das artistas fez, né? Ela pegou da TV algumas imagens. Eu já vi o da Vera, também está muito bonito. E tudo isso vocês vão poder ver, conferir e participar no coquetel de homenagem que vai acontecer dia 20 de março, a partir das 16 horas, com a exposição aberta ao público, né? Das 9 horas até às 18 horas. Dia 20 de março, às 16, a exposição abre ao público, já está aberta, das 9 da manhã até às 6 da tarde. Eu agradeço a Rosita, que fez a minha tela, o meu quadro, e cumprimento as meninas pela iniciativa. Carla. Muito lindo.
Magda, vamos voltar ao capítulo do casamento Regina Duarte. Pois a Regina Duarte também, falando de uma entrevista aqui que o Marconi trouxe uma, eu trago a outra, né? A Regina Duarte concedeu uma entrevista também para a Rede Globo e aí já começa a encrenca, vamos utilizar esse termo, até porque a gente sabe muito bem o posicionamento do governo Bolsonaro com relação à Rede Globo. Ele pouco frequenta a emissora, ou quase nada. Nos últimos tempos anda brigado com a Rede Globo. E ela, então, concedeu uma entrevista. Regina Duarte, no meu ponto de vista, uma análise ela foi verdadeira, como eu sempre achei que ela seria verdadeira. Mas na política, ser verdadeira é um grande problema. E quando a gente fala a verdade... Era o que a gente estava falando, né? Exatamente. Se a coisa que tu não pode fazer na política... É ser verdadeiro. É ser verdadeiro. No momento que a gente é verdadeiro na política, dá problema. E ela, no seu discurso, ela prometeu que ela ia apaziguar, que ela queria aproximar as pessoas e tudo mais. E com a entrevista dela, me parece que o que ela conseguiu foi cada vez causar mais intriga. Ela desagradou todo mundo. Só não desagradou aqueles que gostam da verdade ou aqueles que são intitulados, talvez, como isentões, como eu, por exemplo. Parece, então, que essa pacificação vai ficar um pouco longe. Primeiro, ela foi perguntada, como é que tá, como é que foram os primeiros dias e tal, e ela disse assim, teve momentos bons, muito bons, até porque eu me senti viva e me senti útil, como nunca mais eu tinha me sentido, e momentos muito ruins, momentos angustiantes, porque existe dentro, do governo e tudo mais, dentro da secretaria, uma facção que eu mal assumi, nem assumi, e já tenho hashtag Fora Regina. São pessoas que estão lá dentro, não pela técnica, não pela cultura, e sim pela próxima eleição, mostrando uma realidade da política, desagradando, portanto, a ala do Olavo de Carvalho, que nós já tratamos desse assunto aqui no programa. E assim foram as manifestações na internet, realmente ela foi muito criticada pelo próprio ministro Luiz Ramos, depois eu vou passar o tweet para vocês, vou ler. E também ela tratou de um assunto do Sérgio Camargo, que é aquele que está à frente da Fundação... Funarte, obrigada, está à frente da Funarte, e já deu uma declaração que a história da escravidão pode ter sido boa para os negros, e isso causou uma polêmica enorme. E ela foi perguntada, ele continua, como que ele pode continuar dentro da sua secretaria? Ela falou, não quero tratar desse assunto agora, é um assunto que realmente causa muita espécie em muita gente, ele é um ativista e ele é um problema, tratou ele como um problema. Sim. Ele também veio a público, se manifestou, deu um bom dia bem desaforado, menos para ela, que eu também vou ler aos telespectadores. Está ali, ó, Sérgio Camargo, bom dia a todos, exceto a quem chama, eu não estou conseguindo ler apoiadores aqui. do Bolsonaro. De problema. De facção. De facção, exatamente. E o negro que não se submete aos seus amigos da esquerda. Bom dia a todos, exceto a quem chama apoiadores do Bolsonaro de facção e o negro que não se submete aos seus amigos da esquerda de problema que vai resolver. Esse foi, então, o tweet Mas dele. esse moço já não teve um outro problema dentro da própria Funarte antes de ele... Foi exatamente essa declaração. Ele teve a sua indicação vetada e depois a Justiça decidiu que ele podia... E aí as pessoas estão questionando, bom, ela é a secretária de Cultura. Escolhida pelo presidente. Exatamente, ele é o subalterno. Trata ela desta forma e continua no governo. Então, perde um pouco de poder, do ponto de vista de muitas pessoas. E ainda para completar, ela desagradou a esquerda também, porque ela disse que assim, o governo do Bolsonaro tem as suas diretrizes, tem a sua linha e tudo mais, e todos nós sabemos disso, e que não vai ter filme para agradar a minoria. Aí disse, bom, mas as minorias não pertencem ao todo, não é para todo mundo que se governa, assim, mas as minorias que vão procurar financiamento privado para fazer os seus filmes. Então, ela também foi muito criticada pela esquerda por falar a verdade, porque é um posicionamento de governo. O governo está lá também para isso. Então, me parece, Magda, que ela desagradou muita gente, inclusive, não sei o posicionamento do presidente da República. Eu fui até o Twitter dele, não tem nada, não tem manifestação nenhuma, mas o ministro, que parece que foi o porta-voz, o ministro Luiz Ramos, que parece que foi o porta-voz do governo, ele disse o seguinte:
O presidente valoriza a cultura, que deve se espelhar na família tradicional e nos princípios cristãos. Nosso governo tem o norte, a vontade da maioria do seu povo. Nisso, Regina e Bolsonaro devem estar juntos. São seus ministros e secretários que devem se moldar aos princípios publicamente defendidos pelo presidente da República, que não o contrário. O uso do termo facção em entrevista, sem nomear seus supostos integrantes, dá a entender que há divisões inexistentes e inaceitáveis em nosso governo. Devemos trabalhar todos pelo mesmo objetivo, seguindo a orientação político-ideológica do nosso presidente, defendendo os valores e convicções do povo brasileiro. Então, me parece que aí a primeira semana... Ela errou porque falou a verdade. Ela errou porque falou a verdade. Mas tem que continuar fazendo isso. Tem que aprender, Regina, que na política não pode falar a verdade. Sim, eu só acho que, do meu ponto de vista, o único senão que eu acho que ela teria que repensar é o seguinte: quando tu estás pública e tu estás num cargo público, é natural ter críticas. E eu acho que na fala dela ela pareceu, no meu ponto de vista pessoal, muito mimimi. Ela ficou muito... já tem fora... Regina, bom, vai ter gente que não vai gostar de ti, com licença. A gente não vai agradar todo mundo. Então, eu acho que ela já deveria chegar, assim, assertiva. Em vez de falar o que ela pensa, dizer o que ela vai fazer. Assertiva. Numa situação que é tão minado, que tem tantos interesses e que ela nunca vai descobrir os interesses por trás e que ela não tem o jogo político, que eu acho que a política tem a verdade, mas tem o diálogo. Eu acho que aí há uma diferença, né? Só do meu ponto de vista, assim, eu acho ela com muito medo de ser contrariado. Agora, você não pode ter medo de nada. Você ainda não conhece essa Enterótica? Então, tenha ou vá até lá para conhecer. Nós trabalhamos com os melhores laboratórios e lentes com modernas tecnologias. Varilux, Zeiss, Rudenstock e sistema Freeform da Curve Optical. Muito mais nitidez para o seu multifocal. O sortimento de armações, bom, aí eu não vou conseguir, não tenho tempo para falar, porque ele é enorme e vocês vão efetivamente se surpreender. E o que é mais importante, o atendimento é feito somente por técnicas em ótica. Agora, em 2 endereços, a Center Ótica lhe dá a opção. Fica melhor no centro, fica melhor lá na Carlos Gomes, dentro do Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center, da Carlos Gomes, na Soledade 565, ou na tradicional Galeria do Rosário, que é considerada o coração de Porto Alegre, da capital gaúcha. E sempre com promoções e brindes, porque você merece isso. Inclusive, nas promoções, tem óculos dessa linha que eu estou usando aqui. E o que é mais bacana, você merece também, depois de comprar na Center Ótica, um brinde. Olha que carteira linda, feminina, que eu estou mostrando para vocês aqui. É uma belíssima carteira para você colocar o seu dinheiro, os seus cartões, enfim. Tenha na sua cabeça que Center Ótica é a sua ótica. Muito bem. Chicão Tofani. Esse fim de semana aconteceu o grande evento esportivo da América do Sul, a decisão do Campeonato Argentino. O Campeonato Argentino, Magda, ele é praticamente igual ao Campeonato Brasileiro nos moldes. Ele é um campeonato de ponto corrido, só que é de um turno só, para ficar adequado ao calendário europeu. Esse era o campeonato 19-20, nós não. Nós começamos 2020, agora eles começam o 2020-21. E o River Plate, que liderou todo o campeonato, na penúltima rodada empatou em casa e foi para o jogo da decisão contra o Atlético Tucumã, em Tucumã, como visitante, com 1 ponto na frente. E o Boca Juniors jogou em Buenos Aires com 1 ponto atrás. Óbvio, o Boca tinha que ganhar. Ele saiu ganhando de 1-0 do Ginásio Esgrima, que é um time que, coincidentemente, é treinado pelo grande ídolo do Boca Juniors, Diego Armando Maradona, que recebeu tantas homenagens. O argentino reverencia Maradona como um deus. Inclusive, o Tevez deu um beijo na boca de Maradona, sabe? E o costume argentino dá um selinho na boca, que os brasileiros machistas, entre aspas, homens fogosos, série B, comparado com os argentinos, não entendem isso aqui. Aqui eles ficam tomando chimarrão, só olhando as mulheres, não pegam nada, sabe? Então, o que aconteceu? E o Tevez casualmente fez o gol do Boca Juniors. O Boca Juniors venceu e o River empatou. Com essa vitória do Boca, o River perdeu. Então, foi o lado pobre de Buenos Aires, que é a maior torcida da Argentina, o Boca Juniors, ganhou o campeonato. E o lado rico, o lado fashion,
lá pelos lados da Recoleta, em Belgrano, que o River Plate perdeu. Mas uma coisa chamou muita atenção, como o argentino é sanguíneo, como o argentino ele vende um jogo assim incrível. O próprio Carlitos Tevez, que ele é hoje talvez a maior personalidade do futebol argentino e argentino no mundo, mais carismático que o próprio Tevez, que o próprio Messi. Ele, quando era pequeno, ele teve um acidente, queimou a metade do rosto dele. E ele, com o rosto todo queimado, ele conseguiu ser um símbolo sexual argentino, um jogador de alta pegada a nível mundial e um dos maiores salários na China. E voltou para jogar no Boca, que é uma coisa interessante, de graça, pelo amor à camiseta, coisa que aqui não tem. O jogador brasileiro, ele é muito ruim nisso aí, ele não tem esse espírito. Então, o jogo foi, para mim, uma vitória pessoal, porque eu torço pro Boca desde pequeno, fiquei muito feliz, comemorei toda noite em casa, sabe? Então, foi uma noite maravilhosa. Como é que comemoraste toda noite em casa? Comemorei sempre naquele meu estilo, né? Um espumante rosé, para dar um olhar rosé, óculos rosé. Tem gente que dá olhar blasé, ele dá olhar rosé. Um olhar rosé, naquele meio história, calor, tinha uma noite de lua, piscina, papapá. Piscina, acho muito que bacana já tem isso. escada. Não tem. E como é que tu saiu dessa vez? Não, que agora eu coloco um banco lá, um banco de borracha lá. Chicão. Que é uma mão de obra essa escada para conseguir, sabe? É uma escada Tu sabia que tem um seriado que conta a história do Tevez? Tevez é uma figura fantástica. Eu não sei o nome, porque foi meu marido que viu, eu não assisti, mas ele adorou e fica a dica para quem gosta disso, que é sensacional. Sabe, então, se o teu marido vê, a história do Tevez é interessante, porque ele tem um filho, homem, e ele levou o filho para uma favela e deu uma surra no filho, lá para o filho aprender a ser homem. Entende? Ele teve uma educação muito espartana. E aí ele dá beijo na boca do Maradona. Mas isso é um costume argentino. Os argentinos dão beijinho na boca? Forte Apache. Forte Apache é uma favela que ele nasceu, uma favela muito Eu pobre. quero dizer para vocês que o nosso Google caseiro, que é o Marcelão, é que nos deu a bola. Nós temos um Google caseiro, que é o Marcelão. É DJ, é Google, enfim. O que tu ia falar, Roberto? Magda, posso falar minha manchete? Pode. Tive a honra de estar em Bento Gonçalves nesse final de semana. Aliás, que povo querido, que é nossos telespectadores todos. Muitos mandaram beijos a todos nós, em especial a ti, Magda. Obrigada. Muitas autoridades. Eu estive no Fórum de Desenvolvimento em Bento Gonçalves, do LIDE Rio Grande do Sul, onde foi falado sobre turismo, crescimento econômico no Rio Grande do Sul. Já deixo aqui um abraço ao presidente do LIDE Rio Grande do Sul, Eduardo Fernandes, que acolheu muitos empresários também de fora do país, autoridades, representantes de vários países e também muitos políticos. Por quê? Porque a ideia é tratar sobre o desenvolvimento do Rio Grande do Sul na questão do turismo. A região vinícola, aí em Bento Gonçalves, é impressionante os dados, Magda. Me chamou muita atenção a fala do prefeito, o Guilherme Pazin, aonde ele diz que hoje o município de Bento Gonçalves, e isso nos orgulha como gaúchos, é o primeiro município acima de 100 mil habitantes no índice de desenvolvimento socioeconômico em 3 aspectos: na qualidade de vida, na renda per capita e na educação. E é a melhor saúde pública no Rio Grande do Sul. E em 2, 3 anos, ele conseguiu aumentar a arrecadação em 73%. Era 320 milhões de reais em 2013, aliás, mais tempo. E hoje ele arrecadou em torno de 555 milhões de reais. Esse aumento todo sem gerar mais impostos, só fomentando negócios. É interessante porque esse fórum teve a participação do secretário de Desenvolvimento, Gestão, Governo Digital do Ministério da Economia, o Paulo Ebel. Teve também Tony Sando, que é presidente da Unidestinos, o senhor Guilherme Paulos, que é fundador da CVC e dono do Grupo Hoteleiro GJP. Também teve Daniel Randon, que é CEO do Grupo Randon. E todos conversaram sobre 3 painéis principais. O primeiro foi turismo, como motor de desenvolvimento social. O segundo foi o Rio Grande do Sul e o Brasil em 2020, os desafios e oportunidades. E, por último, teve um painel maravilhoso também, chamando para conversar e a gente se inspirar sobre os caminhos de empreender.
Então aí tinha muitos empreendedores, muitos empreendedores participando. E aí, eu via algumas fotos. Exatamente. E o empresário Guilherme Paulos apresentou a sua trajetória. Sim. Também o empresário Daniel Randon falando sobre como desenvolver esse novo momento do mundo, as novas tecnologias. E eles são de uma empresa familiar, né? Quer dizer, ainda é mais complicado. Exatamente. Agora, é impressionante como há, sim, muito a ser feito no nosso estado, no Rio Grande do Sul. E, por fim, teve a participação do deputado, que, inclusive, Chicão Tofani, ele é muito teu amigo, o Bibo Nunes. Sim. Lembra, Gustavo Vitorino, que tu nos trouxeste a informação de que haveria a possibilidade do porto de Arroio do Sal? Pois ele nos confirmou que vai sair o porto de Arroio do Sal, com investimentos de 700 milhões de dólares inicialmente, sem nenhum dinheiro público. Todo esse valor vem dos russos, dinheiro privado, e terá uma cidade com 2.000 habitantes e, enfim, vai ser um... Temos bastante tempo daqui para frente para tu ir comentando. É que a grande coisas. jogada ali, Magda, que acontece hoje na Serra, especialmente no Vale dos Vinhedos, é o seguinte: é o aeroporto de Vila Oliva, em Caxias. Aquilo ali vai mudar todo o perfil turístico da região. O Rio Grande do Sul vai receber uma injeção de turismo muito significativa com base naquele aeroporto. Porque o que vai acontecer? Hoje, os voos que voam para Caxias, eles têm limitações por causa da pista. O aeroporto é um aeroporto ainda acanhado por tamanho daquela região. O aeroporto de Vila Oliva vai ficar bem entre Gramado e Caxias. E, claro, Bento Gonçalves vai tirar proveito disso com o Vale dos Vinhedos. Eu acho que a gente tem um futuro muito promissor naquela região. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Neste dia 9 de março, é dia do DJ. Agora que vocês falaram no Bibo Nunes, que já foi um DJ, que já foi um apresentador de rádio. Mas nós temos aqui o nosso Rafa, que foi. O Marconi, que foi, mas tem os que são. O Google Marcelão dos Pampas é também um grande DJ, assim como o nosso Maurício, que trabalha, ele tem uma coisa... É uma tatuagem. Hã? Dance for Life. Ai, Dance for Life. Já tá muito assim. Maurício também, nosso colega aqui, todos eles são DJ. Tu também foi DJ, né? Não, os DJs devem muito a mim. Não estou atuando. Atenção, senhores DJs. Deve muito a mim, porque eu lancei DJ no mercado, Fabrício Peçanha, Double Júlio Zigoto, Double S, por causa da música eletrônica. Eu sou fascinado por música eletrônica. Eu durmo com música eletrônica. Sério? Tu dorme com muita coisa. No começo da tua cama deve ser uma música eletrônica. Ele dorme com muita coisa. É legal a música eletrônica, mas tem um back vocal feminino no meio. O Double S, eu me lembro de vendendo as fitinhas cassete dele lá no fim de século ainda, dando início à carreira. Mas tu engana bem, sabia? Porque tu conta umas coisas que tu te lembra, tu já não cozinha na primeira fervura, né? Mas o importante é cuidar da estação. Não, tá certo, maravilhoso, graças a Deus, e tua ideia na tua vida. Mas... Ele tá perguntando se eu vendi muito cassete. Não é, queridinho. Não entra nessa vibe que não tá com nada. As pessoas, quando iam pedir música pra ti, Marconi, tu fazia... Viu como não sou só eu? Mas, em compensação, ele tá arrasando atualmente na Rádio Pampa. Todas as manhãs tenho escutado com muita honra. É ela que escuta. Eu escuto. Ela! Tu não sabia quem é que viu eu dia. Dois rádios que eu sei que estão ligados, que é a Roberta que me escuta e o que eu deixo ligado em casa. Mas a tua mãe, não. Não, a minha mãe me mente. A tua mãe? Minha mãe me mente. Eu já cheguei lá e já peguei... Que feio. Mãe não mente, hein? Ali a tua manchete. Bom, então, mais uma que traz essas coisas que as pessoas postam e falam nas redes e, enfim, talvez devessem cuidar um pouquinho mais. Uma ação de marketing que acabou bombando nas redes sociais, não sabemos se pelos motivos certos, mas vamos lá. No jogo de futebol no sábado do Fortaleza, tu viu esse jogo, Chicão? Um pouquinho só. Pois então, na chamada câmera do beijo, que é aquela que fica passando para pegar desprevenido ali o torcedor, apareceu uma cena que chocou quem estava no estádio. Nós temos o vídeo? Tem isso? Tem sim, tem o vídeo, claro. Vamos olhar. Tem câmera do beijo? Que é? Olá, torcida tricolor. Pode falar, Duália. Então, bom, aí eles explicam, na verdade, era uma ação de atores que despretensiosamente pareceu estar ali, aí a mulher, quando ele vê que a câmera pega nele, ele tenta dar um beijo na mulher, a mulher diz que não e ele finge, encena
que vai agredi-la e começa a gritar e tal. E nesse meio tempo, várias das pessoas que estavam, dos torcedores, começam a ser filmados, tipo, meu Deus, olha o que está acontecendo. Porque imaginem que isso era no telão, supostamente ao vivo. E aí depois eles aparecem explicando, em homenagem ao Dia da Mulher, chamando atenção para o combate à violência contra a mulher. Bom, de fato, isso tem que ser falado, porque o Brasil continua muito mal no ranking de violência contra a mulher. Inclusive, nesse ano de 2019, houve um aumento de 7% nos feminicídios. Já saíram os números divulgados em janeiro aqui no Rio Grande do Sul. Em janeiro já houve 10 feminicídios. Então, a situação segue crítica, é algo que tem que continuar sendo falado. Eu, particularmente, achei que a ação, apesar de desagradável aos olhos de muita gente, ela nos faz falar exatamente sobre o que tem que ser falado. É desconfortável exatamente porque traz a verdade. Mas ela acabou tomando uma proporção muito maior e chamando atenção porque o Milton Neves foi lá no seu Twitter e postou sem a parte da explicação dos atores. Só um fato. E meio que já chamando de paspalho, ou sei lá o quê, o ator como se aquilo tivesse ocorrido de verdade. Bom, aí foi uma enxurrada de manifestações dizendo, tipo, veja o vídeo completo, porque nessas ele pode ter, se alguém vê, foi 1 milhão de views até hoje de tarde. Se alguém não vê o vídeo completo, sabe, pode já sair batendo no ator no meio da rua. Então a gente traz a questão da responsabilidade sobre o que se fala, sobre o que se posta, sobre o que se faz nos meios de comunicação. É muito bom que tu tragas para essa bancada esse assunto, porque a gente também tem que ter muito cuidado com as coisas que faz e que diz. Porque tu está formando opinião, tu está passando a informação e a gente tem que ter também. Às vezes a gente tem um corte aqui, tem uma coisa ali, tem uma chamada de atenção. Isso tudo é pelo cuidado, gente. Tem que ter. Porque o pessoal às vezes se passa. Né, Vitorino? Ainda bem que foi pro Vitorino, porque ela ficou olhando pra mim no início. Não, é que eu achei bom toda certinha, né? Eu disse, fala, Chicão. Desculpa, tu concluiu isso. Quero deixar uma notícia que pouca gente se flagrou no Brasil. Morreu esse final de semana, na Colômbia, o cara mais cruel que teve nas Américas nos últimos 50 anos. O nome dele é John Jairo Velázquez Vázquez, o Popeye, o maior pistoleiro de aluguel do cartel de Medellín. Ele matou 250 pessoas, ele, em loco, inclusive a mulher dele, quis separar a mulher não quis, ele matou a mulher, sabe? Ele foi responsável pelo sequestro do ex-presidente Santos da Colômbia, que Gabriel Garcia Marques colocou num livro Notícias de um Sequestro. E quem curte Netflix, tem um filme chamado Sobrevivendo a Escobar, John, aparece aquele célebre atentado dele que o César Gaviria, o Vitorino sabe quem é, foi presidente da Colômbia e presidente da OEA. Isso. Ele estava num avião, era candidato a presidente da República, mas ele ia num avião. E ele pegou um sicário, aí veio o filme também, que fizeram Sicário, em homenagem a ele, em Hollywood. Ele pagou um guri e deu uma mala pro guri. E ele disse pro guri abrir a mala no meio do voo. Mas o avião decolou e o presidente não decolou por algum problema. E o guri abriu a mala e explodiu um voo da Avianca de Medellín a Cali. Morreu 107 pessoas nesse atentado. E depois ele matou Luiz Galán. Corpo a corpo, ele subiu no palanque, era um candidato a presidente da República, e matou o cara queima-roupa. Por que eles matavam muito presidente colombiano nessa época de Pablo Escobar? Porque os presidentes colombianos queriam fazer um tratado de extradição, porque o que o traficante tem medo é de uma coisa chamada extradição. Inclusive o Fernandinho Beiramar, o maior medo dele, porque ele esteve envolvido com uma guerrilha colombiana, de ser extraditado, porque vai ser extraditado para Miami, vai morrer, eles não voltam amanhã. Nunca mais, porque ele fica com uma bola de 50 quilos no pé, numa segurança máxima na prisão. Exatamente. Então esse mega assassino faleceu de câncer. Eu quero aproveitar essa informação aí que o Chicão acabou de nos dar para pedir atenção de vocês para esta informação que eu vou dar agora sobre débitos de veículos. Há 50 anos, o Grupo João Aurélio oferece serviços para o primeiro emplacamento, transferência de propriedade de município ou estado,
pagamento de IPVA, multas, seguro, DPVAT e licenciamento, podendo tudo isso ser parcelado no seu cartão de crédito em até 12 vezes. Eles oferecem ainda assistência para recursos de multas, sendo também credenciados junto ao Exército Brasileiro para regularização de veículos blindados. A loja é ampla, a loja de serviços, ela fica na Avenida Carlos Gomes, número 31, tem estacionamento interno, você entra, já cai direto já entra direto na loja. E quando você chega, né, e entra com seu carro, já está dentro da loja, é uma praticidade e segurança. Horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. E tem um telefone para alguma informação, 33 30 26 11, WhatsApp 998656933. E tem também um e-mail, que é o joãoaurélio.com.br. João Aurélio, não esqueça, é a grife do documento. Aproveitar essa chamada do João Aurélio. Aliás, mandar um abraço a toda a equipe lá, extremamente gentil e educada. Você sabia que menos de 30% da cobrança do IPVA foi devolvida só? Como foi devolvida? O IPVA, desculpe. DPVAT. DPVAT. Ah, óbvio. As pessoas pedem de volta... Nunca mais. Nunca mais. A gente tinha... E não acontece Nada. O seu Toffoli está lá, quietinho, fazendo as dele. O senador DPVAT, aquele lá, o Ranolfo, não sei do que. Rodrigues. O Ranolfo Rodrigues, aquele lá, metido a paladino da justiça e o defensor do DPVAT. E essa associação de seguradoras que administra o DPVAT, quietinha. Mas eu vou te dizer uma coisa. Ninguém eu pago pelo meu banco e quando eu fui pagar, o meu banco não me deu a opção de pagar o DPVAT. O banco me preservou. Entendi. Tirou dali. Porque a tendência é tu vai ali, e paga, depois eu vejo. Você foi salva pelo seu banco. Pelo meu banco. Porque, olha, o problema não é só os 7, 8, 10 reais da diferença. O problema é que, por exemplo, as motos... É um absurdo. Uma diferença a moto grande. é 100 e tantos reais. Imagina. Os caras trabalham com Eles não devolveram e embolsaram eu acho que é 80 dezenas. e poucos reais. Era 80 e poucos. Centenas Mas de igual é mais caro. É mais Sim, mas caro. foram- Não, e não... R$8 tem que devolver. R$1 tem que devolver. Tem R$1 tem que 50 devolver. centavos. Centenas de milhões de tempo, reais né? essa gente embolsou. Simplesmente porque o seu Toffoli fez aquela confusão e ainda fala em respeitar as instituições brasileiras, porque o movimento do dia 15, porque temos que respeitar as instituições, porque o país precisa de... Como é que é? As delícias de viver no Estado Democrático de Direito. Pois é. Seu Toffoli, o senhor não vai fazer nada? O senhor que manda chutar a porta de revista, a revista Cruzoé, o senhor mandou chutar a porta. O seu Alexandre Careca aí, mandar chutar a porta. O senhor não vai fazer nada com esse negócio da devolução do DPVAT? Confusão que o senhor fez? Muito O bem. senhor fez? Muito bem. Olha, eu não sei o que seria do Vitorino no dia que ele quebrasse a mão direita, o braço direito. Usa Ele não esquerdo. bota mais Fala o dedo fora, no nariz de Vitorino, ninguém. né? Usa esquerdo. Boa noite, Magda. Como anda o guri Ayrton Ruschel? Está fazendo muita falta na atualidade. De qualquer maneira, da travessura que cometeu, como castigo, além de ficar fora do programa, vai ter que ajoelhar no milho para aprender que ovelha não é para mato. KKK, Dilon Camilo de Canoas. Pois, seu Dilon, quero dizer para os senhores e para os telespectadores que passam sempre nos perguntando, como estava combinado, o Ruschel fez a cirurgia no sábado pela manhã, só foi para casa no dia seguinte, onde ele permanecerá nos próximos 7 dias, porque ele está proibido de botar o pé no chão. Olha, Olha, ele deve estar... Não, ele tá louco, parece um Incomodado. bicho enjaulado, assim, Exatamente. deitado, cansado. Claro, agora ele tá com dor, ele tá tendo com que se distrair, ele tá cheio de dor. Desde ontem ele sofre de dor, se queixa, geme, tá com uma dor danada. Se distrair com a dor é legal. É, mas não é, ué. E aí, mas ele também tá louco para voltar para casa, já tem até dia que ele já combinou
com o médico, né, para retornar ao trabalho, enfim, ele nos assiste quando não está dormindo ou quando não está com dor, ou sei lá, que ele faz em cima de uma cama com o pé para cima, não deve fazer muita coisa, pá, cruzada, alguma coisa assim. Mas ele está com saudades de nós. O TikTok tá lá fazendo vídeo. É o TikTok, tá brincando de TikTok, é verdade, é verdade. Carla, mais alguém aí? Tem muitas manifestações dos nossos telespectadores. Deixa eu aproveitar esse aqui, o Márcio Ciula, de Porto Alegre, diz o seguinte: a Roberta, com o sorriso maravilhoso de sempre, apesar da costumeira candura quase ingênua... Olha, até ligaram, Roberta. Quando eu disse que tu era ingênua, até ligaram. Quase ingênua, deu uma bela chamada na veterana Regina Duarte. E como bem disse a Carla, querendo atender a todos, terminamos pondo a todos a desagradar, como Jango nos anos 60. A Silvana Manfroy também perguntou, gostaria de saber notícias do Ruschel, ela que é de Farroupilha, então a Magda já deu notícias dele. A Gilmara, Bento, minha terra, é tudo de bom, nasci e continuo morando aqui, tratando do assunto da Roberta. Muito bem. A Giselda tá braba com o Chicão mostrando o quanto é machista, dizer que os gaúchos tomam chimarrão e não pegam nada, se referindo às mulheres como objeto, que pode ser pego ou não, para mostrar o quanto é homem e tal. Ficou braba. O homem também pode ser pego ou não, moça. Relaxa, fica tranquilo. A Maria Lúcia... eu ia dizer o Bolsonaro. Calma, Vitória. Calma. A Maria Lúcia diz como está sendo a viagem do presidente Bolsonaro. Foi bem recebido, está sendo positiva para o nosso país. É um dos assuntos mais comentados no momento. Então faz esse pedido para que a gente fale sobre isso. Posso continuar lendo? Pode, eu leio depois aqui. O César, não perca um programa Atualidades. Um abração a todos. Claro que, em particular, a dona Magda Beatriz te acompanho há anos já na TV. Tempo. Olha aqui, ó. O Sérgio Rabaioli diz o seguinte: oi, sou de Esteio, mas estou em Tramandaí, curtindo Atualidades. Livre do calorão que está fazendo por aí. Beijos para todos. Fabiana de Carvalho e Sérgio Rabaioli. Eu só li o primeiro o nome do Sérgio. Segunda-feira, não trabalho, não. Quê? Segunda-feira, estão lá em Tramandaí, como assim? Mas tu não sabe o que ele faz? Trabalho. Não sabe o que ele faz? Olha aqui, ó. A Adriana Magalhães diz assim: Regina Duarte foi verdadeiramente falsa, isso sim. Ficou 50 anos na TV Globo, fez papéis que queriam solidificar e formar uma mulher à frente do seu tempo para parar lambendo as botas de um amador da ditadura. Olha, o vocabulário tá um espetáculo. Da qual ela tanto lutou contra sua arte. Enfim, ela anda louca. Fora a caipirinha de maracujá. Não, e sobre isso ela até foi questionada. Daí ela disse assim... Como é que tu vai conseguir participar de um governo de quem gostou e simpatiza com a ditadura? Ela disse assim, ninguém vive olhando para o retrovisor. A gente vai daqui para frente. Não, mas peraí, se é exatamente isso. Deixa eu dar um recado para esse bando de ananai. Olha aqui, isso. Ó. Quem é que se alinhava com o Ahmadinejad no Irã? Quem é que se alinhava com o Chaves? Com o Maduro. Lula. Com o Maduro. Quem é que se alinhava com Cuba? Fidel e a cachorrada dele. Isso é ditadura. Esses se alinhavam com a ditadura. Esses, sim, são os antidemocratas. São esses. Não é quem vai aos Estados Unidos e que a imprensa está escondendo, mas que foi chamado pelo presidente Donald Trump de meu amigo pessoal. Isso. Chamado de amigo dos Estados Unidos. Visitou um centro de tecnologia militar americana. O Brasil, o Exército Brasileiro, vai receber repasse de tecnologia militar dos Estados Unidos. Foi abraçado pelo ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, que acabou com o crime em Nova York, transformou a cidade numa das cidades mais seguras do mundo, das grandes capitais mais seguras do mundo, e que chamou o Bolsonaro de herói, porque enfrentou uma facada, tentaram matá-lo, ele venceu a eleição e está tentando colocar o país nos eixos, apesar das forças contrárias. Leia-se legislativo e judiciário. Aí vem falar em amante da ditadura, vai catar coquinho, vai estudar história. Eu sou amante da ditadura. E tu viu a matéria sobre o garçom? Não, é sobre o Bolsonaro, né? Tu viu a matéria sobre o garçom que atendeu o Bolsonaro? Eu vi. Parece que lá ao longo da matéria tem um trecho que é sensacional, que uma das garçonetes se escondeu no banheiro para chorar porque não queria atender ele, porque ela é amante do regime de Cuba.
Mas Olha. foi tentar a vida lá. Que maravilha. Mas foi trabalhar no favela. Foi chorar no banheiro. Fugiu e foi para os Estados Unidos, Filha, Amante só de Cuba. tentar lá, tá aberto lá, faz o caminho contrário. É por isso que Cuba não tem equipe de natação, né? Olha aqui, ó. Parece que ditadura só aconteceu Todo no mundo Brasil. que nada. Quem aprendeu a nadar em Cuba, Fora daqui, não. Se manda. meteu o pé. Parabéns, Gustavo. Gostei da tua colocação. Gostou da minha O Marconi, o seu Mário Lima diz o seguinte: será que o Marconi não consegue imaginar que o foco da matéria foi mostrar como as trans sofrem dentro do sistema prisional? O crime cometido por Suzy foi hediondo, está sendo punido no rigor da lei, assim como todos que cometem crimes deverão ser punidos, e não pelo fato de serem trans. Somente para deixar bem claro, não defendo criminosos. Acho Não? que devem ser julgados e punidos na forma da lei. Parabéns pelo programa, Mário Lima. Para mim, pouco me importa se estão solitários, se estão sozinhos. Se a família não quis acompanhar aquele verme, quem sou eu para levar em consideração? Muito bem. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Atualidades Pampa, começando essa semana. Mas você sabe que tem a oportunidade de estar de novo na nossa companhia se voltar para a televisão depois da meia-noite, quando nós temos a segunda edição do Atualidades Pampa desta segunda-feira. Os melhores momentos no sábado. Se você não sabe, vou dizer que tem melhores momentos todos os sábados às 7h30 da noite. Eu estou preocupada porque os melhores momentos foi de tanto vocês pedirem que tudo, que a gente ficasse mais um dia. Eu tenho medo que vocês peçam domingo. Eu vou dar boa noite para vocês. Tchau, não pense em nada. Beijo, tchau.